Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse webinário sobre o e-social do Jornal Contábil, numa parceria inédita com a FEComércio. A gente está juntando expertises aqui para ajudar você nessa tarefa com o e-social. Aqui do meu lado, Sarina Manata, que é especialista em e-social da FEComércio. Ela é assessora jurídica, sabe tudo e mais um pouco de e-social. Tudo bem, Sarina? Tudo bem, Rodolfo. E a gente vai falar um pouquinho do que hoje? A gente já fez algumas conversas sobre o tema, mas vale sempre falar o que é o e-social e o que vai mudar, né, Sarina? É sempre bom a gente relembrar um pouquinho para quem ouviu falar pouco do e-social. Na verdade, o e-social é um sistema unificado de escrituração previdenciária, trabalhistas, que ele busca centralizar todas as informações que a gente tem, cerca de 15 obrigações acessórias, numa única. Claro que é uma plataforma bem complexa e por isso que a gente tem realizado bastante ações, né, a FEComércio, inclusive de sugestões de alteração, cursos, né, diversos cursos, materiais, porque realmente é um sistema bem complexo e vai mudar bastante, tem mudado já, na verdade, a rotina dos contadores e dos profissionais de departamento pessoal. Perfeito. E para quem chegou agora, nós já vamos começar aqui com a polêmica dos últimos 2 dias. A gente viu na imprensa que o governo disse que talvez acabe com o e-social. E aí, Sarina, como é que fica essa história? As empresas estão correndo faz tempo com isso, é complicado, e aí? Na verdade, nos últimos dias saiu nas mídias, né, em jornais, que o Ministério da Economia pretende acabar com o e-social, Rodolfo. Na verdade, não é a primeira vez que o governo divulga esse tipo de informação, que vai acabar com o e-social. Na ocasião, também foi no começo do ano, em fevereiro, que eu estive, inclusive, em Brasília, no próprio Ministério da Economia, e os técnicos disseram que, na verdade, eles estão estudando simplificações, tanto que a gente participou daquela pesquisa lá de alguns ajustes, realmente, que é um sistema muito complexo e precisa, sim, de ajustes, e isso tem sido feito a todo instante, reduções, mas eu, pessoalmente, Rodolfo, não acredito que o e-social vai acabar. Claro que muitos de vocês devem falar, nossa, que bom seria que se acabasse. E aqui a gente nem está defendendo se é bom ou ruim, né? O papel da FEComércio na verdade, é uma obrigação aí que já está posta, então nosso papel é tentar minimizar então, essa mudança que realmente está sendo bem complexa. Trabalhar com esse fato vai acabar é complicado, né, Rodolfo? Porque a gente já teve, na verdade, só falta o último grupo entrar no e-social. As empresas já estão implantando. O terceiro grupo, que é justamente as menores empresas, né, já passou a primeira e segunda fase, a terceira fase agora de 10 de julho. Então, na verdade, todo mundo já está preparado para o e-social. Eu acredito sim que o governo está disposto a sentar, discutir, simplificar, porque a gente tem muita coisa, apesar de a gente falar, nossa, então acabou com a 15 e transformou, as 15 obrigações acessórias, transformou no que é o e-social. Na verdade, se a gente comparar item a item, não é bem isso que a gente verifica, né? A gente verifica algumas questões que, na verdade, a gente nunca teve que transmitir essas informações. Vou te dar um exemplo, Rodolfo, que é o caso do estagiário. Hoje em dia, em nenhuma obrigação acessória, eu tenho que informar os dados do estagiário. Então, o e-social traz uma questão nova. As questões de saúde e segurança do trabalho, essa sim é um grande problema e a gente tem até feito gestões que esse é um ponto muito sensível. Talvez poderia excluir ele do e-social agora, e depois num outro momento pensar. Então eu pessoalmente, Rodolfo, não acho que vai acabar. Eu acho que ninguém pode trabalhar com essa ideia, vai acabar o e-social, então não vou precisar mais saber nada sobre o e-social. Não, acho que a gente tem que trabalhar. O e-social é uma realidade. Vamos juntos, então, buscar passar por isso da forma menos traumática possível. Se acabar, maravilha, né? O que todo mundo, claro, mudanças a gente nunca gosta, mas eu acho que não dá para trabalhar com a hipótese que vai ser extinto o e-social, não. Eu queria só amarrar um pouco aqui. A Sarina falou que a FEComércio está aqui para defender o interesse das empresas e que a FEComércio tem participado ativamente desse processo com o e-social, inclusive pleiteando um pouco mais de tempo, né, para algumas fases, como é agora na fase 3. E essa prorrogação, Sarina, vai acontecer, não vai? Tem alguma coisa decidida? As últimas foram decididas bem em cima da hora, né?
É isso que é ruim, Rodolfo. Normalmente as decisões, a gente percebe que o E-Social ele tem vários ajustes, né? A gente constantemente está sugerindo algumas mudanças, melhorias, inclusive, simplificação, mas o que a gente percebe é que as alterações são de última hora. Então, infelizmente, tem-se realmente notícia do próprio comitê gestor que eles estão analisando esse prazo da terceira fase das empresas do grupo 3, que começaria dia 10 de julho, estão sim pensando em prorrogar esse prazo, porque as grandes empresas, até hoje, tem grandes empresas que é do primeiro grupo lá, não estão conseguindo rodar folha, que é a fase 3. Né? Então, há uma consciência realmente do próprio comitê gestor que há uma dificuldade ainda em processar essa quantidade de informação. O próprio sistema do E-Social, a gente percebe que não está 100%. No dia 7, que é o prazo, que era o prazo geral do E-Social, a gente detectava muita lentidão, o sistema travava. Então, tudo isso está sendo verificado. Então, há chance, sim, do prazo do dia 10 de julho, então, ser prorrogado. Mas, é claro, é aquela mesma história, né, Rodolfo? Não dá para a gente trabalhar com isso. Então, a ideia não, a gente tem que ter em mente que, então, a partir de 10 de julho, a fase 3 será implantada aí para as empresas do grupo 3. O que a Sarina sempre fala é que não importa a prorrogação ou, enfim, quando os grupos ainda não estavam bem definidos, uma hora isso vai ser cobrado, então é bom ir se preparando com um pouco mais de calma e nunca contar com a sorte de última hora. Sarina, a gente já teve para o grupo 3, vamos afunilar um pouquinho a nossa conversa aqui. Grupo 3, que é o que a gente está falando agora das fases que estão sendo implantadas. A gente já teve a fase 1 e a fase 2, fase 3 agora no dia 10 de julho. Da fase 1 e da fase 2, o que sobrou de resquício que ainda pode dar problema ou que ainda pode ser consertado? Tem alguma coisa que está trazendo mais dificuldade para as empresas dessas duas primeiras fases? Sim, Rodolfo. Apesar dessas duas fases quer dizer, a primeira já foi totalmente, deveria ser pelo menos toda ser enviada já, e a 2 ainda a gente está em processamento, né? Essa fase 2. Mas como o E-Social é um sistema sequencial, então todas as questões, por exemplo, da fase, se eu não mandei corretamente a fase 1, eu não vou conseguir cumprir a fase 2. E se eu não encaminhei a fase 1 e 2 corretamente, a fase 3 também eu não vou conseguir. Então é importante, assim, mesmo que eu não conseguir cumprir o prazo, né? Porque a primeira fase foi aquelas questões de dados cadastrais, tabelas. Então, se eu não conseguir encaminhar adequadamente, então a todo momento eu posso corrigir. E é importante que se faça essas alterações antes do dia 10 de julho, porque é lá que a gente vai ter o problema. Essa é a fase mais importante, a fase 3 é da folha de pagamento, porque se eu tiver algum problema de cadastro, ou não encaminhei uma admissão do meu funcionário, alguma informação importante, eu não vou conseguir gerar a folha de pagamento. E se eu não conseguir transmitir e encerrar adequadamente a minha folha de pagamento, eu não vou conseguir gerar minhas guias de recolhimento. Por quê? A contribuição previdenciária, ela deixa de ser recolhida, né, na atual GPS. Com a implantação do E-Social, ela passa a ser recolhida através de um DARF, emitido diretamente no sistema. A questão do FGTS também será no futuro, essa parte ainda está sendo ajustada, mesmo para as empresas do primeiro grupo, ela também vai ser gerada a partir das informações do social. Então, eu tenho todas as questões, todos os tributos que eu tenho que pagar sobre a folha de pagamento, ela depende de eu conseguir concluir corretamente a fase 3. Então, é super importante que quando chegar a fase 3, tudo esteja redondo. Então, se eu não conseguir ajustar, que a gente tem junho inteiro ainda, pelo menos, para tentar deixar tudo regularizado. Eu vou fazer uma pausinha aqui para a Sarina beber um pouquinho de água, se ela quiser, porque eu fico perguntando e ela fala com muita propriedade. Fala para você que está assistindo a gente, essa parceria do Jornal Contábil da FEComércio São Paulo, manda sua pergunta para a gente que você tem uma chance única de tirar dúvida diretamente com a Sarina. Ela faz bastante palestras por São Paulo e não é sempre que é fácil falar com ela. Vamos falar mais um pouquinho de fase 3, Sarina. O que vai entrar principalmente agora na fase 3? Quais que são os cuidados? Você já falou que o E-Social é sequencial. Estudando um pouco a fase 3, você vê que os eventos dependem sempre de eventos anteriores, né? Isso é uma constante. Mas quais os cuidados principais para quem vai lidar com o E-Social na fase 3? Eu vou dar um exemplo de uma situação que acontece bastante, Rodolfo. Por exemplo, a fase 1, eu tive que encaminhar as minhas tabelas de rubricas.
Então, lá eu tive que colocar, como eu chamo na minha folha de pagamento, é o salário. Então, daí, cada item da minha folha de pagamento, eu tive que colocar a nomenclatura que eu utilizo e as bases de cálculo se está sujeita às tributações, não. Se é sujeita a imposto de renda, se é contribuição previdenciária, tudo isso eu mandei na fase 1. Então, às vezes, eu tinha no meu sistema, mas eu não verifiquei, confrontei tudo corretamente. E a gente está falando de um sistema unificado agora, que é tudo tudo automatizado e muito mais rápido. Então, é importante a gente checar, mesmo as informações que a gente encaminhou, se está tudo certo. Por exemplo, nessa situação, eu coloquei corretamente cada uma das nomenclaturas da minha folha de pagamento, se a incidência está correta. Então, vale dar uma checada para confrontar. Por quê? Quando eu encaminhar minha folha de pagamento, de repente eu tenho no meu sistema, eu calculei e falei, nossa, mas o sistema do E-Social está dando diferente do que deveria dar. E às vezes não bate os valores justamente porque a informação que você encaminhou para o E-Social é uma e a informação que você tem para apurar os tributos é diferente. E outra questão também, Rodolfo, que o sistema, só relembrando, o E-Social, na verdade, você utiliza o seu sistema próprio de folha de pagamento e só transmite o arquivo XML. E o que você tem de opção também? Faz de conta que eu encaminhei o arquivo XML. Eu posso acessar o E-Social Web e alterar as informações diretamente no portal do E-Social. E o que eu digo? Nunca recomendo que se faça isso, porque você às vezes perde o controle. Porque pode acontecer de você ter uma informação no seu sistema de folha de pagamento e outro gerado no E-Social. E isso dá confronto. Então, nunca é bom, na verdade, esse sistema, a possibilidade de se alterar diretamente no portal do E-Social, ela é interessante num problema de contingência. Então, eu tive um problema no meu sistema, qualquer tipo de problema, não vou conseguir transmitir aquele arquivo e cumprir o prazo. Então, eventualmente, eu vou lá e acesso aquelas informações e altero diretamente no portal. Mas essa questão, as alterações, é sempre interessante que transmita os eventos, né? E a gente tem umas questões também com relação aos optantes do Simples, que a gente vai ter agora. Então, ele, apesar de ter o nome Simples, ele não é muito simples a tributação. Então, você tem questões de contribuição previdenciária, tem tabelas para o optante do Simples que está inclusa a contribuição previdenciária, tem outras que não. Então, não é simplesmente eu colocar lá para o social, sou optante do Simples. Eu tenho que detalhar todas essas informações e para tudo isso tem um código correspondente. A partir do momento também que tiver um problema cadastral relacionado ao optante do Simples, eu posso ter um cálculo também errado com relação à minha contribuição previdenciária. Tem outra questão também, Rodolfo, que é super importante, que é as questões, as alíquotas de RAT e FAP, que as pessoas detectaram muito problema com relação a este assunto com o E-Social. Por quê? Só relembrando aí rapidamente, o RAT, então, é um percentual que vai de 1% a 3% de acordo com o risco do seu negócio, né, no ambiente de trabalho. Então, de acordo com o meu código CNAE, eu tenho uma alíquota aí, pode ser de 1%, 2% ou 3%. Isso é com relação à minha atividade. Então, tinha muitas empresas, essa alteração a gente teve há muitos anos atrás, não foi de hoje, só que tinha muitas empresas pagando ainda, informando essa alíquota errada. E o E-Social já não permite isso. Às vezes eu estava informando uma alíquota de 1%, quando na verdade eu já deveria estar pagando uma alíquota de 3%. Então, assim, esses ajustes é bom sempre verificar, conferir se está certo. A questão do FAP também é uma questão cadastral, que eu encaminhei ali as informações na fase 1, mas ela é importante. O FAP não, é um multiplicador que vai mudar essa alíquota do FAP, do RAT. Então, o FAP é pessoal da minha empresa, do meu CNPJ. Se na minha empresa não teve acidente do trabalho nenhum, eu possivelmente posso ter um FAP neutro, que é o 0, ou até redutor de 0,5, que vai mudar, ajustar então essa minha alíquota de RAT. Então, é super complexo as questões, mas é super importante porque tudo isso influencia no cálculo, então, que é justamente da fase 3 aí do E-Social. Para você que está chegando agora, eu estou aqui com Sarina Manata, que é assessora técnica da FEComércio SP e especialista em social. E o Renato Marques, a gente está falando sobre fase 3, mas ele ficou com uma dúvida da fase 2. Ele perguntou se a fase 2 ainda está em andamento. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena recapitular um pouquinho. Está em andamento ainda? Tá sim. Na verdade, ela começou dia 10 de abril e, na verdade, a gente fala assim que ela se estende até o dia 9 de julho, que é quando começa a fase 3. E por que a gente diz isso? Na verdade, ela é um pouquinho diferente da fase 1. A fase 1, de fato, eu tinha até o 9 de abril
para encaminhar todas as informações. Na fase 2, na verdade, é um pouquinho diferente. Ela não é que ela se estende durante todos esses meses. A partir do dia 10 de abril, se eu tivesse uma situação dos eventos não periódicos, eu teria que transmitir. Claro que as questões de admissão, a gente teve um prazo maior, mas vamos supor a seguinte situação. Então, no dia 10 de abril, começou a implantar então, a fase 2. Né? Eu precisava, nesse mesmo dia, encaminhar todas as admissões que eu tinha? Não, eu tive um prazo maior, tive até final de maio para fazer isso. Mas numa situação que eu tenho, às vezes, conceder umas férias, né? Ou às vezes eu tive um funcionário admitido, por exemplo, agora. Faz de conta que um funcionário ia começar a trabalhar hoje. Tá. Eu já estou com a fase 2 aí correndo. Então eu tenho que encaminhar a admissão, eu tive que encaminhar a admissão dele já até ontem. Então todas essas questões elas já estão sendo cobradas. A fase 2, né? Que a gente diz até, algumas pessoas dizem, é até dia 9 de julho, mais ou menos assim. Se eu tiver alguma situação, acontecer algum evento periódico, não periódico, que é aquela que não tem uma data para acontecer, que são as admissões, as concessões das férias, né, os desligamentos. Se eu tiver nesse período, desde o dia 10 de abril, acontecer alguma das situações, eu já tinha sim que encaminhar já no e-social as informações nos prazos lá estabelecidos já. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou a palavra férias, e uma coisa que gerou muita dúvida na fase 2 e que vale a pena falar de novo, eu acho, por que no e-social eu não posso mais emendar férias com licença maternidade? Não pode mais, pessoal, e a Sarina vai explicar por quê. Na verdade, assim, as pessoas perguntam bastante sobre este assunto, Rodolfo, porque é uma prática muito comum, na verdade é um bem-estar para a própria mãe, para o filho, claro que é uma coisa positiva, mas por que se fala tanto, então, que eu não posso mais emendar minha licença maternidade com as minhas férias? Na verdade, essa é uma questão de saúde do trabalhador. O que acontece? A gente tem várias NRs que regulam as questões, então, de saúde e segurança do trabalhador, né? E uma das NRs, ela estabelece o quê? Que ela fala assim, que nos meus afastamentos, inclusive, dizendo expressamente da licença maternidade, e ele utiliza a palavra obrigatoriamente, após a minha licença maternidade, eu tenho que fazer o exame médico de retorno. E é por este ponto que se diz tanto que não pode. Por quê? A gente tem a seguinte situação. Então, a empregada ficou afastada pela licença maternidade 120 dias. Então, necessariamente, ela teria que retornar ao trabalho, fazer o exame médico de retorno e esse exame médico estando apta, né, você poderia sim conceder as férias dela. Então, eu diria que você precisa ir de um intervalo de pelo menos 3 dias, Rodolfo. Por quê? Ela retorna, faz de conta que sai na hora, ela está apta. Só que eu tenho 2 dias para pagar a minha funcionária, né, das férias dela. Então, por isso que, por conta dos eventos do e-social, você colocar tudo junto pode causar um problema. Por quê? Licença maternidade é um afastamento, né? Um evento de afastamento no e-social. As férias é outro evento também de afastamento. Então, os dois são eventos de afastamento. Então, necessariamente, eu tenho que eu saí de, então, licença maternidade, eu tenho uma data que aconteceu isso, eu vou ter que informar a data do retorno de licença maternidade, e depois eu tenho que caminhar outro evento, né, de afastamento falando das férias. E por que isso não pode, mesmo que você faça isso, tudo em cima, no mesmo dia, vai ficar estranho, por conta justamente dessa norma de saúde e segurança do trabalho, que diz que eu tenho que fazer o exame de retorno necessariamente no primeiro dia. Então, a maioria entende que eu não poderia fazer isso depois das férias, né? Eu tenho que fazer necessariamente, porque a norma regulamentadora, até engasguei aí, ela diz obrigatoriamente. Por isso que é importante repensar essa prática tão comum nas empresas. E você está falando de norma regulamentadora, NR7 e as outras NRs, e aqui está vindo na minha cabeça a fase 4, que ainda está longe, está bem longe, mas é uma fase que é bastante preocupante, né? Porque a gente vai tratar de saúde e segurança do trabalho. E são poucas as empresas que realmente têm os programas necessários para isso, né, Sarina? Longe, assim, para a fase que a gente tem falado agora, que as empresas do Grupo 3. Mas para as empresas de grande porte, na verdade, começaria este ano.
Eu te diria que esse é o grande problema do e-social, né? É a parte mais complexa, a parte mais preocupante para as empresas, porque são justamente as informações que diversas empresas não têm. E mesmo as empresas que têm esses programas obrigatórios, por exemplo, o PCMSO e o PPRA... Uma pausa, explica. PCMSO e PPRA. Então, o PCMSO é um programa, na verdade, relacionado à saúde do trabalhador. Então, todas as empresas devem ter e ele compõe os exames admissionais, esse de retorno que a gente acabou de falar, o exame demissional. E o que acontece, por exemplo, neste programa? É comum as empresas menores fazerem o exame admissional e demissional. Só que o PCMSO não é isso. Ele é um programa complexo de saúde do trabalhador. Então, não basta eu fazer esses exames. Às vezes, eu contrato uma empresa avulsa para fazer, eu vou fazer o exame admissional, fiz o exame demissional, acho que eu estou cumprindo o programa, o PCMSO. Na verdade, não é isso. Ele é todo um programa de saúde do seu trabalhador. Então, não basta você ter esses exames. Você tem que ter uma série de outras questões que precisam ser observadas. Já o PPRA é relacionada à segurança do seu trabalhador. Inclusive, todas as empresas têm que ter esses dois programas, pelo menos. Então, um complementa o outro, né? Na verdade, o PPRA ele vai analisar o ambiente de trabalho, se a minha cadeira está de acordo, né, com as atividades desempenhadas, se de repente precisa de algum equipamento de proteção para aquele trabalhador, o EPI. Ele vai analisar várias questões do ambiente, inclusive sugerindo assim alguma adequação. E esses programas, eu diria, Rodolfo, ele não é só importante para você cumprir a legislação, porque ao passo que se você cuidar da saúde do seu trabalhador, você vai ter esse retorno de volta, né? Você vai ter um trabalhador que falta menos no trabalho, com menos problemas de saúde. Então, é importante que, independente de quando a sua empresa vai ser implantada a fase 4, que é essas questões relacionadas, que você já procure orientações para ter esses programas, que na verdade não é o e-social que está tornando ele obrigatório, ele sempre foi obrigatório. Então é importante não deixar para a última hora, porque já é algo que a sua empresa já deveria ter. É importante frisar isso, que não é obrigatório, o e-social não vem mudar lei nenhuma, ele só vem fazer essas leis serem cumpridas e informar de maneira mais rápida, né, Sarina? E enquanto a Sarina estava falando de equipamento de proteção e ergonomia, uma coisa interessante, e para estar atento dos programas de saúde da quarta fase, é que mesmo um escritório que aparentemente não tem tantos riscos de saúde como um comércio que utilize algo cortante ou algo que esquente, mas também tem que ter essa proteção para o trabalhador, né, Sarina? Vale para tudo que é tipo de empresa. Isso, qualquer tipo de atividade, né? Às vezes a gente acha, minha empresa não tem, né, um risco do trabalho. Não tem, assim, não tem um risco grave, mas qualquer ambiente de trabalho tem riscos, né? A gente tem poeira, a gente tem ruídos, todos esses são considerados riscos, né? Tudo isso é considerado risco e isso vai ser avaliado realmente nesses programas obrigatórios. Eu queria perguntar uma outra coisa, aqui a gente falando de fases, voltando para as fases do e-social que já estão em curso ou que vão entrar logo na sequência. O pessoal pergunta muito qual o problema de fechar a folha de pagamento antes do término do mês, Sarina. Por que tem problema? Isso é tão comum hoje, por que vai dar problema agora? É super comum, inclusive em grandes empresas, né? Que normalmente tem uma dificuldade de fechar, então, no final do mês para pagar os funcionários, todos os tributos no prazo. E qual que é o problema disso, né? Na verdade, o e-social... As pessoas perguntam, né? Mas como que vão verificar que eu não estou fazendo isso corretamente? Então, a primeira coisa, por que não pode, então? Por que se diz que tem que ser repensada essa prática? Tem um artigo na CLT que ele fala que eu tenho que pagar o meu funcionário no 5º dia do mês subsequente. Então, qual que é o problema às vezes? Então, tem situações que eu vou ter prejuízo para o funcionário e tem situações que não. Então, se eu tiver um funcionário, por exemplo, o Rodolfo ganha R$ 1.500, ele não tem hora extra, não ganha comissão, possivelmente não tem problema. Ele vai ganhar um mês cheio, R$ 1.500. Então, se eu fechar no dia 25, a minha folha fechar dia 30, ele vai ganhar os R$ 1.500, então não vai ter prejuízo nenhum ao funcionário. Mas no comércio, por exemplo, é muito comum o funcionário ganhar comissões, né? Aí sim a gente verifica um prejuízo para o trabalhador e a infração, então, do dispositivo da CLT. Por que acontece? Se eu fechar dia 25, esses 5 dias, se eu tiver umas comissões desse meu trabalhador,
Então, eu vou falar que eu não vou pagar no mês seguinte, eu vou pagar só no segundo mês subsequente. Então, eu estou contrariando uma determinação da CLT. Então, por isso que é importante ficar atento. Hora extras também, eventualmente, eu tenho hora extra desse funcionário nesses últimos dias do mês. Então, se eu não estou pagando no mês seguinte, eu também não estou seguindo a norma trabalhista. Então, assim, é uma questão de alarde. Nossa, então vou ter que mudar no dia seguinte? Não. Dependendo da sua situação, não tem prejuízo. Mas se tiver essas questões do salário, né, se tiver alguma diferença salarial, eu diria que realmente deve ser repensada essa situação. Apesar do E-Social, por enquanto, não ter controle diário de jornada, como ele é um sistema muito complexo, algumas situações pode denunciar que você está fechando a folha de pagamento, então, antes do dia 30. Por isso que sugere-se que seja repensada a situação e não pratique, né, essa prática ela seja repensada e veja se realmente vai continuar adotando, porque eventualmente pode ter prejuízo para o seu funcionário. É sempre bom bater nessa tecla que o E-Social, embora não mude legislação, o que ele amplia é a rapidez de fiscalização. Então, se você deixar de entregar um evento, entregar erroneamente ou simplesmente relegar, pode ter problema no futuro ou até imediato. E aí eu aproveito esse gancho para fazer uma pergunta do Gerlan Carioca, que mandou para a gente, ele está nos assistindo. Ele pergunta se as empresas do Grupo 3, se elas enviarem uma admissão, uma demissão fora do prazo, elas já estão sendo multadas, já estão sendo penalizadas? Não, na verdade, é possível que ela sofra algum tipo de aplicação de alguma multa, né? Mas o comitê gestor teve uma grande preocupação, inclusive com relação a essa questão da multa, principalmente nessa fase inicial. Apesar de as multas estão lá previstas na lei, na verdade o E-Social, como você bem frisou, Rodolfo, ele não foi criado por nenhuma lei, foi por um decreto. Então todas as multas que podem ser aplicadas, elas decorrem ou o cumprimento, por exemplo, da transmissão do E-Social ou de alguma obrigação trabalhista, né? Que a maioria delas estão previstas na CLT. Então o que acontece? Se você tem que encaminhar a admissão um dia antes, né, do seu trabalhador, como a gente disse. Faz de conta que eu não consegui isso. Eu vou transmitir no dia seguinte. Eu estou sujeito a uma multa? Sim, né? Na verdade, pela previsão das regras trabalhistas, você está sujeito a uma multa. Existe uma multa por não admissão do funcionário, né, prevista na CLT. E o fiscal pode entender, se eu não transmitir a informação, eu não fiz o registro do meu funcionário no prazo. Então, a gente pode ter esse tipo de interpretação. Mas o comitê gestor, ele disse que nessa fase de implantação, que não seriam aplicadas multas, né? Foi uma alteração que consta, inclusive, no portal do E-Social. É uma lei? Não. Tem uma validade? Não, é discutível também, né? Que até que ponto que uma nota técnica tem valor para afastar uma lei. Então, a ideia que você tem que ter é o seguinte, eu tenho que cumprir esse prazo, porque esse prazo não é do social. Esse prazo já vem das regras trabalhistas. E o ideal é que se cumpra. A partir do momento que eu não cumprir algum prazo, eu vou sim estar sujeito à multa. Essa multa automática? Não. Não é que nem a gente entrega a declaração do imposto de renda depois do dia 30 e já gera uma multa. Essa multa não é automática, não são, pelo menos o sistema até por enquanto não está desenhado dessa forma. Um prazo já passou, então na hora que eu encaminhar aquele evento já vai virar uma multa. Não funciona dessa forma. Mas mesmo que não seja aplicada nenhuma multa, eu queria fazer um alerta com relação a essa prática, que pode causar um problema. Imaginemos a situação, eu teria que encaminhar, e lembrando que essas informações vão para a Previdência Social, né? Agora imagina a situação, eu tenho um funcionário que vai começar a trabalhar hoje, eu devia ter encaminhado o evento ontem, né? E a Previdência vai receber isso. Imagina aqui que eu tenho uma sorte, o funcionário se acidenta justo no dia que ele está indo trabalhar, no primeiro dia, e eu não transmiti aquela informação. Então, às vezes ele se acidentou, vai ficar afastado por mais 15 dias, deveria começar a receber o benefício previdenciário. Então, toda essa questão pode causar um problema para a empresa, porque imagina, ela não cumpriu esse prazo, eventualmente a Previdência que deveria receber, né, essa informação imediatamente um dia anterior, ela pode eventualmente se
recusar pagar o benefício, né? E esse ônus vir para a própria empresa. Então, por isso que é bom ter cuidado, porque as informações agora são rápidas, né? São imediatas. E é justamente por isso, porque todos esses órgãos estão em conjunto, justamente para acelerar, inclusive, a concessão dos benefícios previdenciários quando se tem direito. E este é um exemplo que merece toda a atenção. Então, não é só questão de cumprir o prazo. Eu tenho que ficar alerta, se eu não cumprir o prazo de admissão, eu posso ter um problema com esse funcionário e, de repente, eu ter o ônus de arcar com esse benefício previdenciário. Então, assim, é uma questão muito complexa, é um probleminha que poderia ser só uma multa, pode ter um encargo aí muito maior que isso. Eu vou aproveitar esse exemplo que você deu sobre a admissão e o funcionário, por exemplo, tem um problema de saúde, para emendar uma outra pergunta. Do Ataislan Martins, ele pergunta exatamente sobre a questão dos atestados de saúde do funcionário. Devemos informar? Vou até me adiantar a Sarina e falar que sim, deve informar. Mas ele pergunta também, a partir de quantos dias? Como é que funciona isso, Sarina? A partir de 3 dias, né? Na verdade, o sistema ele fala, então, a partir de 3 dias de afastamento, eu deveria informar ao E-Social, transmitir essa informação do atestado médico, né? Apesar de 3 dias eu não ter um afastamento previdenciário, não ter uma grande consequência, né? Só a partir de 15 dias afastado que eu teria um benefício previdenciário, mas o E-Social prevê, então, que se o funcionário ficar afastado mais de 3 dias, né, para eu lançar essa informação no E-Social. Então, é a partir de 3 dias. Perfeito. Eu vou fazer uma rápida chamada para o nosso site da FEComércio. A gente está aqui no webinário do Portal Contábil em parceria com a FEComércio, mas a gente no site da FEComércio tem um amplo material, né, Sarina, que a gente já produziu sobre o E-Social e que pode ajudar muito você. Eu sei que são muitas informações, às vezes a Sarina está falando e você não está conseguindo anotar tudo, mas entra no fecomércio.com.br que a gente tem bastante material para ajudar você nesse sentido. Sarina, voltando um pouquinho aqui para a fase 3, eu queria te perguntar o seguinte, devo informar os MEIs contratados no E-Social? Como é que fica a questão dos MEIs? E a gente falou de estagiário lá atrás, sobre o que é trabalhador para o E-Social. Estagiário é trabalhador, basicamente o E-Social engloba quase todo mundo como trabalhador, né, Sarina? É verdade. Na verdade, para o E-Social, trabalhador não é só aquele funcionário regido pela CLT. A ideia é que a gente tem que ter, de uma forma geral, uma pessoa física prestou serviço para a minha empresa, ela está no E-Social. E eu digo isso por quê? Na verdade, aquele funcionário, então, regido pela CLT, ele está no E-Social. Se eu tiver algum autônomo prestando serviço para a minha empresa, eu tenho que informar no E-Social. O estagiário, que até então não tinha nenhuma obrigação acessória, que eu tinha que informar o estagiário, ele está contemplado, sim, no E-Social. O próprio sócio administrador, né? Eu tenho um sócio administrador, ele tem uma retirada de prolabore, tem contribuição previdenciária, eventualmente tem imposto de renda, ele também está no E-Social. Com relação ao MEI, Rodolfo, apesar de ele ser, de uma certa forma, ele não é uma pessoa física, né? Mas o que tem? Tem uma exceção com relação ao MEI. Então, de uma forma geral, o que a gente tem na cabeça é que o MEI, se eu contratar um MEI, eu não preciso informar no E-Social. Essa é a regra geral. Mas como toda regra geral, a gente tem as exceções. Alguns tipos de serviços que eu contratar, hidráulica, elétrica, funilaria, uma reparação mecânica, ele relaciona alguns tipos de atividade. Quando um MEI prestar esse tipo de serviço para a minha empresa, eu vou ter sim que informar ele no social. Só que aqui ele entra como se fosse um contribuinte individual normal, né? Eu não vou informar a espécie de CNPJ que o MEI tem, eu vou informar o CPF, o NIS dele. Então ele vai ser tratado, o MEI, em situações específicas, serviços específicos dessas exceções que a gente está falando. Então ele vai ser informado no E-Social como contribuinte individual, mas ele tem um código lá específico para eu não fazer retenção de contribuição previdenciária. Porque o MEI, ele paga a previdência social dele de uma forma diferenciada. Então, eu não vou fazer qualquer retenção relacionada à contribuição previdenciária do MEI, mas eu tenho sim que informar no E-Social nessas situações. É uma exceção, uma regra. E uma outra dúvida que é bem comum, mas bem comum, é uma situação realmente um pouquinho complicada de entender. Eu estou com uma empresa sem movimento, inativa, ou eu acabei de constituir a empresa, ou seja, acabei de abrir a empresa.
Eu preciso enviar algum evento para o social? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? E mais do enviar os eventos para o social, no que eu tenho que me preparar já assim que eu abro a empresa para não ter problema lá na frente? Na verdade, assim, se você não tem qualquer informação para encaminhar no e-social, não tem qualquer tipo de vínculo desses que a gente falou, você tem que encaminhar sim uma espécie de e-social sem movimento. Então, imagina uma situação que a empresa está inativa, né? Ela não tem qualquer movimentação, está parada, nem tem retirada de prolabório do sócio, não tem qualquer informação para encaminhar para o e-social. Eu vou ter sim que encaminhar. Então, a regra é a seguinte. Então, no primeiro mês que acontecer essa situação de sem movimento, qualquer informação, inclusive matriz, filial, lembrando desse ponto, porque o e-social é centralizado. Então, às vezes, na minha matriz não tem qualquer informação, eu tenho da filial. O meu e-social já não é sem movimento. Para ele ser considerado sem movimento, eu não tenho nenhuma informação. Eu não tenho funcionário, eu não tenho autônomo, eu não tenho sócio retirando prolabore, eu não tenho qualquer tipo de informação. Então, no mês seguinte que isso acontecer, eu vou transmitir o evento 1299, né, que é o fechamento da folha. Então, seria sem qualquer informação e ele vai recepcionar como sem movimento. Em janeiro de todo ano, eu tenho que repetir essa informação. Então, enquanto ele estiver parado, eu estou com uma empresa ali inativa, não tem qualquer tipo de movimentação, mas eu tenho que lembrar, então, que no mês então, de implantação, no caso do e-social, então vamos dar um exemplo agora do pessoal do grupo 3, vamos imaginando essa situação ainda do prazo, 10 de julho. Então, começa dia 10 de julho. Então, no mês seguinte, em agosto, que seria 7 de agosto, eu teria que transmitir, então, todas as minhas empresas aí que se estão nesse grupo 3, eu tenho que transmitir elas sem movimento. Aí, em janeiro do ano seguinte, eu tenho que fazer. E repetindo janeiro de cada ano. Aí a gente tem as exceçõezinhas de novo, Rodolfo, para falar. Com relação à pessoa física que presta uma atividade, eu tenho que informar, então, o e-social sem movimento só no mês que acontecer essa situação, então, que não tem qualquer evento para transmitir. E depois, em janeiro de todo ano, eu não preciso, no caso da pessoa física. Então, a pessoa física só no mês da ocorrência, depois eu não tenho que repetir. Já o MEI, ele tem um benefício, ele não precisa informar nada. Então, se eu tiver algum MEI agora, no começo da implantação, não tiver qualquer informação, eu não preciso, podem ficar tranquilos, não precisa encaminhar o e-social sem movimento. O MEI, então, não precisa encaminhar qualquer tipo de informação do e-social sem movimento. Eu estou dando risada aqui, porque toda vez que a Sarina fala que o e-social é cheio de exceções, parece a língua portuguesa, né, Sarina? Tem a regra de conjugação, de gramática, mas é cheio de exceção. Por isso, é sempre importante buscar fontes confiáveis, né, para você ser assessorado pelo e-social. E relembrando um pouco o que a gente falou no começo da transmissão, a FEComércio São Paulo tem esse papel de dar essa assessoria para você. Entra no nosso site, fecomércio.com.br, e a gente tem tabela prática do e-social, tem manual operacional do e-social, tem a revista, uma revista bem didática, né, bem facinho de entender um pouco mais sobre o sistema. Eu estou pensando aqui um pouco na fase 3, a gente vai entrar na fase 3. Então vamos lá, dia 10 de julho eu entrei na fase 3. O que tem que estar acertadinho já? O que eu tenho que ter prestado bem atenção para começar a fase 3, se é que dá com um pouco mais de calma? Eu tenho que pensar se... É interessante você rever, então, tudo que você já encaminhou. Todos os meus eventos, dados do meu trabalhador, se eu tenho filial, se eu não tenho filial... Todas essas informações que eu já falei, a questão do RAT, do FAP, se eu coloquei a informação correta da minha tributação, no caso do Simples Nacional, está tudo codificado corretamente, as admissões dos meus funcionários estão todos certos, eu coloquei tudo, os dados estão atualizados. Eu acho que é momento de tudo que você encaminhou, se você conseguiu encaminhar tudo, né, porque está difícil a situação, o sistema realmente é muito complexo. Então, a questão é você conferir realmente está tudo certo, encaminhei tudo, e se encaminhei e realmente foi recepcionado, que a gente tem ouvido relatos do tipo assim, eu encaminhei a informação, depois eu encaminhei outro evento, que um evento normalmente depende do outro, e ele falou que eu não encaminhei, né? O que você tem que verificar? Não basta encaminhar, tem um evento de retorno que ele tem que estar válido.
Então, às vezes você acha que deu tudo certo, quando na verdade algum dos eventos não foram recepcionados adequadamente. Aí você tem que verificar qual o erro, corrigir, retransmitir novamente. Então, é importante ficar atento a tudo isso, né? Não é só transmitir, tá tudo certinho. É interessante também, Rodolfo, já que você transmitiu tudo, e você não tem certeza, será que tá tudo lá? Acesse o portal do E-Social, a versão web. Consulte lá todos os eventos que você encaminhou, às vezes é até mais fácil de visualização. Como no portal, a transmissão dos eventos são só arquivos XML, você às vezes não tem certeza do que você transmitiu. Então acesse o portal web geral, consulte as informações, verifique, faz o checklist, né? Vou verificar os dados do meu empregador. Tá tudo certo. Os dados dos meus funcionários estão completos, estão tudo certo. As datas das admissões estão corretas. Eu acho que é o momento, então, de você ir verificando e confrontando tudo isso. Tem uma pergunta aqui da Rosana, que está nos assistindo. Ela pergunta, e quando o site do E-Social aceita uma informação que não deveria ter sido enviada, como é que eu ajo? Tem um evento que eu posso corrigir isso? Como é que funciona esse evento retificador? Não entendi bem, assim, a questão de receber... Eu acho que ela quis dizer se você preenche uma informação erroneamente e manda, ou seja, o E-Social não deveria ter aceitado essa informação, porque eu mandei errado, mas foi mesmo assim. Como é que eu faço para corrigir isso? É que assim... Fiz besteira, como é que eu faço para corrigir? Tem um evento que dá para corrigir? O E-Social é um sistema, né? Então, na verdade, ele lê caracteres válidos ou inválidos. Às vezes a informação que ela está falando que está errada do ponto de vista dela, que aquela informação não seria correta. Eu acho que talvez seja isso, porque a gente tem que lembrar que o E-Social é um sistema. Ele vai validar, tem que ter 5 caracteres, ele vai verificar se tem 5 caracteres, ele é válido ou não é válido nesse sentido, não que a informação esteja correta. Para corrigir, a gente tem algumas situações, né? Tem eventos que a gente pode alterar, retificar, e aí é importante até ter ciência do qual que é a diferença disso, né? Alterar é algo que realmente a informação quando eu enviei estava correta, mas hoje ela não é mais dessa forma. Eu vou te dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa tem o nome de solteira, você encaminhou para o E-Social, ela casou, né? Casou neste mês e adotou o nome lá do cônjuge. Então, você tem que alterar essa informação. Essa informação estava correta inicialmente, mas sofreu uma alteração, você vai alterar. Você tem a possibilidade de retificar. Retificar é diferente. Eu encaminhei aquela informação, na verdade, desde o começo ela estava errada. Então, eu vou lá, eu tenho um evento para retificar. Se tem uma situação também que aquele evento não tinha nada a ver, eu não devia ter encaminhado. Então, eu posso excluir também. A gente tem um evento de exclusão de eventos, claro que não são todos, alguns têm algumas exceções, eu não posso excluir, mas um exemplo muito prático em relação à necessidade de excluir é justamente da admissão. Às vezes acontece, então, relembrando, eu tenho que encaminhar a admissão do meu funcionário um dia antes de ele trabalhar. Então, imagina, eu encaminhei o evento de admissão ontem, né? Tudo perfeito, no prazo do E-Social. Chegou hoje, o funcionário não veio trabalhar e ligou e falou assim, olha, eu não quero mais a sua vaga, arranjei emprego em outro lugar. Então, na verdade, essa admissão ela não se concretizou. Então, o que eu posso fazer? Encaminhar o evento de exclusão. Então, se esse evento que você encaminhou, na verdade, você nem deveria ter encaminhado, é um evento totalmente equivocado, você tem a opção de exclusão, mas é interessante ficar atento se é questão de retificação, alteração ou exclusão de fato. Eu quero fazer uma pausa aqui para chamar você que está nos assistindo e que vai estar aqui em São Paulo nessa sexta-feira, dia 14. A gente só tem uma horinha dessa parceria entre o Portal Contábil e a FEComércio, mas no dia 14, ou seja, na sexta-feira, nós da FEComércio chamamos a Zenaide Carvalho, que é uma referência em social, em legislação trabalhista no Brasil. A Sarina vai estar aqui conosco. Nós também teremos o Roberto Buda, que é gestor de projetos, e teremos também a Tatiana Golfi, que é diretora da eConsult Assessoria e que também participa de um grupo de trabalho do E-Social. Por que eu estou falando isso para você? Se você estiver aqui em São Paulo na sexta, é bom lembrar, porque a gente está falando com pessoas do Brasil inteiro, você pode se inscrever e vir tirar dúvidas ao vivo e assistir a palestras que essas feras do E-Social vão dar. Ou seja, elas vão tirar muitas dúvidas e vai ser longo. É dia 14, você pode se inscrever na descrição do evento que está no vídeo que você está assistindo a partir das 8h30. Mas, infelizmente,
só para quem está em São Paulo. Vai ser aqui na sede da FEComércio SP, é um evento nosso para ajudar as empresas ainda mais nessa fase. E Sarina, dá para falar um pouquinho para o pessoal como é que é o clima desse evento? Eu já participei de alguns aqui e é bem instrutivo, né? Bem válido. A ideia de formatar esse evento é justamente, a gente já realizou outros eventos, só relembrando, a FEComércio tem realizado vários eventos sobre e-social e a ideia é sempre evoluir no discurso, né? Cada momento do e-social a gente está com uma dificuldade. Então, a gente vai abordar os temas assim que estão mais preocupando os empresários profissionais da área de contabilidade, que é justamente a fase 3, que é do e-social. Então, a gente vai poder discutir, eu perdi meu prazo, que cuidados que eu vou ter. Claro que aqui a gente só teve uma horinha, né, para ficar falando sobre esses assuntos. E a gente poderia Tem mais uns minutinhos, a gente ainda tem 15 minutinhos. Mas é muita coisa, então a ideia desse evento é a gente passar a manhã toda tirando as dúvidas, falar da fase 3, que cuidados é importante eu ter para que tudo corra bem com relação a gerar minha folha. Uma questão também muito recorrente é que as pessoas às vezes o sistema está acusando erros e a pessoa não sabe, né, o que fazer. Então a gente vai ter uma especialista em explicar direitinho para vocês como que lê o layout. Claro que você tem contratado uma empresa, né, de sistema que desenvolveu os sistemas, mas é importante você entender tudo aquilo, como funciona. Realmente aquela informação é obrigatória, não é obrigatória. Então vai ter uma pessoa destrinchando tudo isso, como entender melhor os erros que estão acontecendo com o e-social. E tem uma pessoa especialista na área de saúde, segurança e trabalho, que é uma fase ainda mais longa, mas é uma grande preocupação sempre da FEComércio. Então, todos os eventos a gente costuma focar também, sempre falar desse assunto que eu acredito que seria de grande atenção e os empresários já têm que pensar nisso já. Eu vou recomendar que, se você quiser se inscrever, entre no site, é fecomércio.com.br, e lá tem as instruções como se inscrever. A gente tem poucas vagas, porque a gente tem profissionais muito competentes, que sabem tudo e mais um pouco, elas estão sempre à frente do que está acontecendo. Então entra lá, fecomércio.com.br, para se inscrever nesse nosso bootcamp. Vamos voltar um pouquinho aqui para o pessoal que está falando conosco. Tenho mais perguntas aqui, uma pergunta interessante, uma pergunta sobre inclusão. Como é que fica a questão do e-social com a cota de deficiente e de aprendiz? Tem particularidades novas? Como é que eu tenho que informar isso? Esse é um ponto de atenção também, Rodolfo, porque não houve, como a gente sempre fala, não houve alteração na legislação, mas a gente tem um regramento próprio estabelecendo que empresas com mais de 100 funcionários, ele tem que contratar um percentual de deficientes, né, portadores de deficientes. E o que acontece hoje? Hoje, na verdade, não tem nenhuma obrigação acessória que eu informo isso. Eu só tenho problema se eu tenho uma fiscalização do trabalho ou, eventualmente, alguma reclamação. Então, o e-social, ele vai exigir que você informe isso, né? Isso tem que ser uma grande preocupação com as empresas. Primeiro, se eu estou nessa situação de obrigatoriedade, eu tenho mais de 100 funcionários, então eu já tenho que me preocupar com isso. Então, atender essa cota, né, cumprir essa cota de deficiente. E outra atenção, faz de conta que eu cumpro, né, a minha cota, eu já tenho com a cota. Só que a gente sabe que há uma grande dificuldade dos empresários em cumprir essa cota. Então, em geral, essa cota é cumprida apertada, né? Se é 2%, eu tenho 2% certinho ali dos meus funcionários. E o que é legal a gente ficar atento? Né? E até tem que ter uma mudança aí de procedimentos internos. Se eu já tenho minha cota certinha e, eventualmente, eu vou ter que dispensar um deficiente, eu já tenho que ficar atento que, antes de dispensá-lo, já tem que estar acontecendo o processo seletivo para eu restabelecer esse cumprimento da cota, porque vai ser muito mais automático, né? Imagina um mês eu estou entregando minha folha de pagamento, que tem mais de 100 funcionários, e eu não estou sinalizando ali a quantidade necessária de funcionários que cumprem essa cota. Então, já vai acender uma luzinha ali, né, para fiscalização que tem alguma coisa divergente. Então, esse tipo de situação de cumprimento de cota é super importante. Tem a cota de aprendiz também, as empresas têm que contratar. Inclusive, saiu até uma matéria interessante hoje no jornal, falando que as empresas quase nenhuma cumprem cotas, né? Foi feita uma pesquisa e verificou-se que a cota de aprendiz, que na verdade ela é obrigatória para quase todos, exceto optando do Simples, poucas empresas cumprem a cota de aprendiz. Então, esse é um alerta interessante, verificou que pouca gente cumpre.
Então é importante ficar atento com essas duas cotas principalmente. A cota de deficiente e a cota de aprendiz. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Ataislan, que a gente já respondeu uma pergunta dele, mas essa pergunta dele também é bem boa. Sarine, em relação à demissão de funcionários, quando eu tenho que informar o E-Social? É antes do aviso prévio? Ele está com essa dúvida. Aí depende se o aviso prévio, na verdade, qualquer desligamento, então eu tenho que comunicar o E-Social. Aí você tem situações de aviso prévio indenizado ou aviso prévio trabalhado, né? Você tem um evento, você tem evento de desligamento e você tem o evento de aviso prévio. Então, dependendo aí da situação. O prazo, em geral, dos desligamentos são 10 dias, ou da comunicação ou do próprio desligamento. Então, qualquer que seja a situação, só você tem que verificar se é aviso prévio indenizado ou não. Se for indenizado, você vai encaminhar diretamente o evento desligamento no prazo de 10 dias do desligamento. E se for aviso prévio trabalhado, eu tenho que encaminhar o evento aviso prévio também do 10 dias da data do aviso. Então, qualquer das situações de desligamentos, eu tenho sim que encaminhar o evento para o E-Social. Eu tenho uma outra pergunta aqui bem específica da Roberta Viana, que também está nos assistindo. Estou enviando dados dos funcionários e retorno o erro 272. No caso, é um condomínio. Como é que eu faço para corrigir isso? Ela pergunta. Na verdade, Rodolfo, eu não sei, são muitos erros, né? A quantidade de situações de erros é uma lista gigante. Eu não saberia de falar de cabeça esse erro apontado por ela, né? Os erros mais comuns, eu te diria, em relação ao funcionário, são problemas realmente de cadastro, né? Só relembrando, quando eu vou fazer a admissão do funcionário, eu teria que ter feito a qualificação cadastral. Nesse primeiro momento, eles não estão sendo tão rigorosos que a qualificação cadastral, só relembrando, a gente tem os dados CPF, que é da Receita, e a gente tem do NIS, da Previdência. Então, é muito comum ter divergências de dados, né? De nome, às vezes abreviação. Tem gente que tem problemas de data de nascimento, tem mais de uma certidão de nascimento, e cada documento está de um jeito. Então, são N situações que podem causar problemas. A gente tem a questão do nome social também, né? Entra nessa questão. Tem previsão, inclusive, do nome social, né? Que é o nome como a pessoa se vê, ele está contemplado nessa realidade que a gente tem hoje em dia. Então, tudo isso está previsto no social. E a questão, normalmente, que dá problema na admissão é justamente alguma divergência aí. Então, é importante ficar atento, eu não saberia dizer de cabeça qual é esse erro, mas a questão se a qualificação cadastral foi feita adequadamente, se está tudo certo, se não teve nenhum problema, é a questão de divergência mesmo, ou às vezes é que nem eu falei, a questão da importância de saber ler o layout. Às vezes eu estou colocando o formato, por exemplo, da data, não da forma correta, que deveria, né? Existe um formato, o ano, por exemplo, tem que ser com 4 dígitos, não com 2. Então, todos esses detalhes, na verdade, pode ocasionar algum tipo de problema. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Mariana Isidro. Se um funcionário sai de férias dia 2 do 5, por exemplo, tem o mês todo para informar o E-Social? Não, na verdade é assim, você tem uma regra trabalhista que você tem que comunicar 30 dias de antecedência a questão das férias. A comunicação ainda não tem no E-Social. O que você tem é o pagamento também, né? Só relembrando, a gente tem que informar os pagamentos também no E-Social. E a obrigação que você tem é pagar 2 dias que antecedem as férias, tem que fazer o pagamento. Então, o que você tem que ter a preocupação também é de ver se você está pagando o prazo depois para informar no prazo. O evento férias é um evento de afastamento, né? E o prazo dele é dia 7 do mês subsequente. Falando dia 7, Rodolfo, só emendando um assunto no outro, Boa. Queria lembrar vocês, né, que o prazo do dia 7, que era um prazo comum em vários eventos, ele foi prorrogado recentemente, né, na semana passada. Então, só relembrando, então, por exemplo, no caso aí das férias. Então, o meu prazo é dia 7 do mês subsequente, tá? Agora eu ganhei um fôlego aí, vou ter até o dia 15. Então, por enquanto, né, eles decidiram, o comitê gestor decidiu que nessa fase inicial de implantação e principalmente quando não foi implantada a questão, a extinção da GFIP, com a emissão da nova guia de fundo de garantia, então, de uma forma geral, todos os prazos do dia 7, agora, por enquanto, serão dia 15. Isso já aconteceu já na semana passada. Por exemplo, as empresas do grupo 2 que encaminham a folha de pagamento até o dia 7. Então, já no dia 7 do 6, elas já não precisaram cumprir essa data, elas têm até o 15 do 6. Isso acontece, por exemplo, nesse evento que a gente está falando. Só atenção com relação a essa mudança de prazo, do dia 7, então, para o dia 15,
com relação à questão da admissão, que é uma dúvida, né? Lembrando, a admissão é um dia antes. Só que tem uma situação que eu posso encaminhar um registro preliminar e depois, daí eu ganho um fôlego. Então, eu caminho um dia antes o registro preliminar e eu teria até o dia 7 do mês subsequente para encaminhar os dados completos. Então, essa questão do dia 15 não vale nessa situação, porque, relembrando, o prazo é um dia antes. Não é dia 7 do mês subsequente. Então, na admissão, continua a mesma regra. Um dia antes do início da atividade, eu tenho que encaminhar o evento de admissão e não dia 15. Esse dia 15 não funciona com relação à admissão. Ó, a gente está quase uma hora falando, tirando as dúvidas. Vocês sabem, quem está no dia a dia do E-Social sabe que é um assunto muito complexo. Então, eu queria parar mais uma vez para chamar você para o nosso bootcamp, que vai acontecer na sexta-feira, nessa sexta mesmo, dia 14. A gente vai trazer a Zenaide Carvalho aqui, que é super conhecida, uma referência em legislação trabalhista e em E-Social. A Sarina vai estar lá também. Vocês podem aproveitar para vê-la ao vivo. Nós teremos mais especialistas. Começa às 8h30, só que é só para quem está aqui em São Paulo. É aqui na FEComércio São Paulo, a partir das 8h30 da manhã. Se você quiser se inscrever, é só clicar em fecomércio.com.br. O endereço do nosso site também está na descrição do vídeo que a gente está assistindo. A gente está encaminhando para o encerramento, Sarina, mas eu queria levantar uma outra questão que tem sido bem recorrente aqui mesmo nas perguntas que a gente tem recebido. E bate um pouquinho com o que já foi perguntado aqui. Se acontecer um erro de sistema, tá? O erro não foi meu, foi um erro de sistema. Não consigo enviar aquele evento de jeito nenhum. E aí, óbvio, eu vou ficar com medo de levar uma multa. Como é que eu faço para me proteger ou para avisar o E-Social? Como é que eu documento isso para não ser penalizado quando o erro não foi meu, eu não atrasei? É super importante, o erro no sistema tem acontecido com frequência. É importante, Rodolfo, ter tudo documentado. Então, se eu tive um problema de instabilidade do sistema, algum problema que não decorreu da minha ação, mas sim do sistema, do E-Social, é importante você ter tudo documentado. Qualquer tipo de comunicação que você fez, né, você encaminhou informações, entrou em contato com eles, dá print na tela de erros, ter tudo isso documentado. Porque é importante a gente lembrar que a multa não é automática e pode ser que a multa não venha hoje, mas eles têm prazo de 5 anos para encaminhar qualquer tipo de multa. Então, qualquer tipo de problema, é bom documentar tudo bonitinho, dar print na tela, ter tudo registrado e guardar isso pelo menos aí por 5 anos para evitar dor de cabeça. Pelo menos 5 anos? 5 anos que eles têm para encaminhar as multas. E o contador que está ouvindo a gente sabe bem o que é isso. Porque recentemente a gente teve uma enxurrada de autuações da Receita Federal relativas à multa por atraso na entrega da GFIP, que era previsto na legislação, mas nunca foi exigida. E o que a gente teve nos últimos anos? Aí eles começaram, então, a emitir as autuações, verificar o descumprimento desse prazo, que também é dia 7 da GFIP, e atuar a empresa 5 anos retroativos. Então, os contadores sabem bem o que é isso, dessa preocupação de, então, se resguardar perante 5 anos. A gente vai encerrar. De novo, eu deixo o lembrete para o nosso bootcamp, para tirar as dúvidas ao vivo, nessa sexta-feira. Acessem o site da FEComércio, a gente tem várias cartilhas para você tirar suas dúvidas depois de ouvir tudo isso. E para finalizar, para encerrar essa nossa conversa, eu queria agradecer muito, aliás, a FEComércio agradece muito essa parceria com o Jornal Contábil para a gente poder informar ao máximo possível de empresas, que esse é o nosso papel, né, Sarina? E os contadores têm um papel fundamental no nosso trabalho, apesar da FEComércio representar o setor de comércio, serviço. Na verdade, os contadores é um grande elo de comunicação com esses empresários que a FEComércio aqui representa. Então, é super importante essa parceria e acho que vai ser ótimo. Né? Então, fica aqui o nosso muito obrigado ao Jornal Contábil, a você que esteve conosco nos assistindo e interagindo até agora e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, gente.